Olá, boa tarde. Boa tarde, turmas do nono ano. Turma Lima Barreto, Manuel Bandeira, Maria da Conceição e Mário de Andrade. Tá? Hoje é um sábado letivo. E é um sábado letivo para encerrar a unidade 1. Antes de ontem, na quinta-feira, foi o dia das avaliações de ciências e ensino religioso. Então, no nosso caso aqui é ciências, eu vou aproveitar este dia para eu enviar para vocês, melhor para a gente fazer aqui agora, né, a correção, comentários da última prova que fizemos na quinta-feira, tá? Foi uma prova com 10 questões, estão aqui as 10 questões que vocês estão vendo, tá? As 10 questões estavam lá no sistema, no campo de avaliações, claro, isso vocês sabem. E vamos fazer aqui uma correção, um comentário dessas questões, tá? Hoje não tem atividade para vocês me entregarem. A atividade de hoje é apenas, de certa forma, essa correção, que é uma revisão dos assuntos da unidade 1. Então vamos lá. A primeira pergunta, ela diz: assinale a alternativa que é um exemplo de matéria. Nós estudamos, nós vimos que nós vamos estudar o tempo todo a matéria ou a energia, não é? E a matéria ela pode se diferenciar da energia porque a matéria ela possui massa e volume. Como a gente costumava falar, ela pesa e enche coisas. Já a energia, ela não tem massa e também não tem volume, tá? Mas só que a energia ela consegue realizar um trabalho, transformar as coisas. Já a matéria por si só, não. A energia ela precisa da matéria para existir. Então é só a gente analisar essas 5 alternativas aqui que eu coloquei e olhar aquela que tem massa e volume, que é o exemplo de matéria. Luz não é. Luz é a claridade, né? Eu queria falar com vocês que aquele aparelho que muita gente chama de luz é lâmpada. Então a luz, a claridade, não é matéria, nem o calor, nem brilho e nem a eletricidade. A única aqui que é matéria é a pedra, tá? Porque a pedra ela não tem massa, ou perdão, ela tem massa, ela pesa e tem volume, enche coisa, enche um balde, enche uma sacola, enche uma caçamba, tá? Então aqui a letra certa é a letra D, pedra. Vamos para a segunda. Associe a propriedade com a palavra correspondente. Eu tenho aqui 4 propriedades e aqui as palavras que vão tentar corresponder com as propriedades aqui. Vamos lá. A quantidade de matéria em um corpo. A quantidade de matéria em um corpo é a massa, tá? A massa. A matéria é medida pela massa. Muita gente, quando vai lá, vai analisar o volume, tá? É em litros, mas não, é massa. Porque, por exemplo, a matéria ela pode estar dilatada, inchada ou contraída, murcha, mas a quantidade de matéria ali é a mesma. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês da espuma de um travesseiro. A gente vai medir a quantidade de espuma é pela massa, pesando o travesseiro. Se a gente analisar pelo volume, às vezes a espuma está comprimida, espremida, outras vezes está fofinha, mas a quantidade de espuma é a mesma coisa. Isso a gente vai terminar com a massa, tá? Que é a letra A aqui, ó. B. Propriedade que o corpo tem de permanecer no seu estado de repouso ou movimento. Isso aqui é chamada de inércia, tá? O corpo está parado, ele tende a ficar parado. Se estiver em movimento, tende a ficar em movimento. Outra característica da inércia é que quanto mais massa um corpo possuir, grosseiramente falando que não é o correto, tá? Quanto mais pesado um corpo for, maior ele tem a inércia. Quanto mais pesado é um caminhão, maior a dificuldade de ele começar a andar.
maior também é a dificuldade de ele frear e parar. Na verdade, quanto menos massa um corpo tem, mais a gente consegue fazer ele entrar em movimento mais rápido e parar o movimento mais rápido também. A C. Propriedade que possibilita a um corpo ocupar lugar no espaço. Então, ocupa o lugar no espaço é o volume. Tá? 1 litro, 2 litros, né? Quanto mais litros tem, mais espaço ele está ocupando. A D. 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Isso aqui é a impenetrabilidade. Tá? Vou colocar aqui, ficar bonitinho aqui. Impenetrabilidade. Um corpo, ele não consegue, a matéria de um corpo, melhor dizendo, ela não consegue entrar dentro da matéria de um outro corpo. Se eu tenho, por exemplo, 1 litro de água, uma vasilha, uma panela, se eu colocar 1 litro de óleo, vai subir por 2 litros. Não vai conseguir um entrar dentro do outro. Tá? Então, a sequência correta das letras nos parênteses é C, D, A, D. C, D, A, D, letra E. Aqui. Resposta da segunda, letra E. Ok? Vamos continuar. Terceira. Em um laboratório de química, foram preparadas as seguintes misturas. Mistura 1, gasolina mais álcool. Mistura 2, água mais óleo. 3, oxigênio mais nitrogênio, o gás. 4, mistura 4, água e sal. Mistura 5, água mais álcool. Qual das misturas citadas acima é heterogênea? Então, as misturas, como nós estudamos, elas podem ser classificadas em homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela que a gente não consegue distinguir os componentes daquela mistura. Água e álcool, por exemplo, a gente não consegue saber onde é que está um e onde é que está o outro. Já a mistura heterogênea é aquela mistura que a gente consegue distinguir os diferentes componentes daquela mistura. Por exemplo, água e óleo. A gente sabe onde é que está a água, a gente enxerga a água separada não. Melhor dizendo, consegue distinguir a fase da água e a fase do óleo. Onde está a água, onde está o óleo naquela mistura. Lembra que a gente falou que aquela mistura é toda vez que 2 materiais estão juntos? Tá? Então tá aí. Então, gasolina mais álcool é uma mistura homogênea. Melhor, a gasolina que nós consumimos já tem álcool dentro, né? Álcool permitido por lei ali. Água mais óleo, 2 aqui seria a resposta, seria o gabarito. Água e óleo, mistura heterogênea. O gás, oxigênio e nitrogênio formam o ar, basicamente. Então, no ar, quando a gente olha para o ar, a gente não consegue enxergar os diferentes gases que estão lá presentes. Água e sal e água e álcool também são misturas homogêneas, tá? Ficam uma fase só. Então, terceira, letra B. Quarta. Do ponto de vista químico, a água potável que tomamos diariamente é água potável que nós tomamos. Lembra quando eu falei com vocês que na natureza é difícil a gente encontrar uma substância pura? E a água potável é água mineral, a água da chuva, a água de uma lagoa, obviamente que essa água é tratada. E a água que consumimos, ela não é pura. Quando a gente fala pura, é só a maneira de dizer que aquela água não está muito suja, que não está contaminada. Mas se vocês pegarem, por exemplo, uma garrafa de água mineral e olhar no rótulo, tem lá a mistura de um bocado de coisa. Carbonato, fluorato, cloreto, magnésio. Então são os sais minerais que estão naquela água, por isso que é água mineral. Então, a água mineral, ela não é pura, tá? Tá fora. Ela é uma mistura. Se falar que é uma substância, lembra que a gente falou que substância e pura é a mesma coisa? Lembra disso aí? A gente colocou uma aula. Então, uma substância pura e uma substância, já está falando que é pura. Então, essas duas letras A e D está falando que elas são puras. Então, não são a água potável, ela é uma mistura.
Não é B ou C, mas é uma mistura homogênea. Se fosse uma mistura heterogênea, aquela água que a gente consegue enxergar o cisco lá no fundo, pedacinhos de barro, de sujeira, então essa água não seria potável. Então, para ser potável tem que ser uma mistura homogênea, tá? Quinta, marque a alternativa errada. Uma observação sobre essa quinta questão. No grupo lá do WhatsApp de vocês, alguns alunos me questionaram se tinha algum erro nessa quinta. E tem, mas nenhum de vocês ficou prejudicado com o erro dessa questão, tá? Essa questão, ela tem duas alternativas erradas. Vamos ver aqui. E eu coloquei lá no gabarito lá do sistema um só, foi um erro meu, porque eu não percebi que tinha duas alternativas erradas. Mas quando eu fui colocar a nota de vocês na planilha de notas, que vai gerar a média, eu considerei, tanto faz as pessoas que marcaram uma das letras ou outra, tá? Então, vamos corrigir aqui, chegar no consenso quais são as letras certas, e quem marcou qualquer uma das duas, eu dei o ponto, tá bom? Então vamos lá. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido, correto? É o derreter. Vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, verdade? É evaporar, vaporizar, ebulir, tá? Solidificação, na letra C, é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Não, não é. Do sólido para o líquido é fusão, tá? Solidificação é do líquido para o sólido. Então a letra C, ela está errada. Se ela está errada, ela podia ser marcada. Letra D. Condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Correto. É quando sai o vapor e o vapor gruda na tampa da panela. Por exemplo, aí a água condensou. Tudo bem. Se ela está correta, não marca, né? Está pedindo para marcar errada. Letra E. Sublimação é a mudança do estado sólido para o estado líquido. É errada, tá? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido. Essa está errada também. Então essa alternativa, essa questão, ela tem duas alternativas erradas. Lá no gabarito, se eu não me engano, está a letra C, eu acho. Então quem marcou a letra C na prova de vocês apareceu como correta. Quem marcou a letra E não apareceu como correta, mas eu dei um ponto quando eu corrigi, tá bom? Então tá aí. Sexta. O ponto de fusão, que é a mesma coisa chamada de temperatura de fusão, do ferro é igual a 1530 graus, é quando o ferro derrete. E o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius, é quando o ferro evapora, né, vira vapor. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro quando ele estiver na temperatura de 1750 graus? 1750 graus é maior do que 1530. Isso quer dizer que quando o ferro tiver 1750, ele já derreteu, tá? O ferro líquido. E ebulição 2450, então, mas 1750 é menos que 2450. Então quer dizer que o ferro derreteu e ainda não evaporou. Se ele está derretido e não evaporou, ele está no estado líquido, tá? Letra B, na sexta. 7. Indique a alternativa falsa. A errada, tá? Um sistema, letra A aí, um sistema contendo apenas água e um pouco de sal forma uma mistura homogênea, correto? Água e sal ali dissolvido é uma mistura homogênea. B. Um copo com água e gelo é um exemplo de mistura heterogênea.
É heterogêneo mesmo, porque eu consigo distinguir a água do gelo. Beleza, mas vamos deixar um ponto aqui. Letra C. A água e o álcool etílico, água e álcool, formam uma mistura homogênea em quaisquer proporções, correto? Tanto faz eu colocar muito álcool, muita água, pouca água, vai continuar sendo uma mistura homogênea, correta? Não marque, não é que está pedindo para marcar falsa. Letra D. A água do filtro é uma mistura homogênea, correta? A água que a gente bebe, a água potável, claro, ela vai sair limpinha. Não marque. Letra E. Toda mistura homogênea tem uma única fase, claro, porque a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase só é mistura homogênea. Ué, professor? Então essa questão tem erro. Você falou tudo aí e não achou nenhuma errada. Mas tem. É a letra B que eu pulei aqui de propósito para ver o que a gente achava, se vocês me xingavam aí na hora que está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Qual é o erro? É heterogênea? É verdade, porque eu consigo enxergar o gelo e a água separada. Mas lembrando que água e gelo é a mesma coisa, é água, tá? Água e gelo é água. Se eu estou falando da mesma substância junta, então não é uma mistura. Água e gelo não é uma mistura, é água. E para ser mistura tem que ter duas ou mais substâncias, obviamente diferentes, né? Duas ou mais substâncias juntas. E água e gelo é uma substância só, é água, água líquida e água sólida. Então, essa questão aqui é a falsa, não é a mistura. Tá aqui, ó. Se tivesse colocado aqui um exemplo de sistema heterogêneo, estava certo, só não é mistura. Oitava. Limalha de ferro junto com areia fina, constitui uma da qual pode-se retirar o ferro utilizando-se o processo de... Isso porque o ferro é uma substância tal coisa. Vamos lá. Limalha de ferro junto com areia fina constitui uma mistura homogênea? É, pode ser. O pó bem fininho em areia bem fininha ali, tá. Mas se olhar na lupa, se olhar na luneta, não vai ser. Tá? Não, então não é. A letra correta é letra E. Limalha de ferro junto com areia fina constitui uma mistura da qual pode-se retirar o ferro utilizando o processo de separação magnética, utilizando um ímã. Isso porque o ferro é uma substância magnética. O ferro ele é atraído pelo ímã e a areia não. Tá? Lembra quando eu falei com vocês que na separação magnética tem que utilizar uma substância magnética? Só funciona se tiver uma substância magnética. Tá? Então, é letra E. Isso porque a separação magnética na letra C e D não é. Isso porque o ferro é uma separação magnética? Não, não é o ferro que é uma separação. Separação é um processo, né? O ferro é uma substância magnética. 9. A 9 e a 10. Eu vou descer aqui um pouquinho para ficar junto aqui na mesma página. Aqui, ó. A 9 e a 10. São as duas perguntas que estão relacionadas com a ACC. Não é isso? Nós estudamos em ACC, nessa primeira unidade de ciências, a energia dos alimentos, os alimentos energéticos, os principais deles. Falamos também um pouquinho sobre o câncer de pele. Então eu coloquei aqui duas perguntas para contemplar na avaliação a ACC, que foi a pergunta 9 e a pergunta 10. E quando eu estou agora fazendo a correção da pergunta 9 e da pergunta 10, nós também já estamos falando da ACC. Então, nesta atividade, neste vídeo que vocês estão assistindo de ciências, nesse vídeo a gente está falando junto da matéria curricular ciências e da complementar
de ciências, que nesse caso aqui é a saúde, tá bom? Então, por isso que vocês vão encontrar somente esse vídeo lá no card da ACC, vai encaminhar vocês para assistir esse vídeo daqui, tá bom? Então não precisa eu estar colocando o vídeo lá junto, viu? Posso até colocar o link lá também, mas vai vir para o link vai direcionar vocês para esse mesmo vídeo aqui. 9. Leia o texto a seguir. No intervalo da aula, um aluno e seus colegas conversavam sobre o jantar do dia anterior e cada um comeu sobre o tipo de alimento que havia comido, né? Estavam conversando sobre o alimento que estavam lá. João diz: João comeu pão, arroz, feijão, macarrão e bife. Comeu um bocado de coisa. Maria comeu uma salada e uma sopa de legumes. Pedro comeu batata fritas, alface e cebola. Salada ali, né? De alface e cebola com a batata frita. Paulo comeu legumes cozidos, carne cozida e feijão. José comeu bife, queijo, tomate e alface. Pronto, cada um comeu uma janta diferente aí. Tudo gostosa. Tirando a cebola aqui, né? Eu não gosto, tá tudo bom aí. Agora vem a pergunta. A dieta que apresenta mais alimentos energéticos é... Vamos analisar. Nós vimos que os principais alimentos energéticos são os lipídios, que são as gorduras, e os carboidratos, que são as massas e os açúcares. Então, quem comeu aí mais gordura e massas, de certa forma, está comendo aí mais substância energética. Então vamos ver. Eu vou marcar aqui em azul, qualquer cor que é azul, vou marcar em vermelho mesmo, as substâncias energéticas que cada um deles comeu, não é? Pão, de João é pão é massa, arroz, feijão também, macarrão, que é massa, ou tanto de massa que João comeu. Maria comeu uma salada e sopa de legumes, poucas substâncias energéticas. Poderia estar aqui na sopa de legumes, ali tem batatinha, coisa ali, não é? Podia ter ali também, mas não tem muito. Pedro comeu batata fritas, tá certo, batata frita tem a massa, não é? A massa da batata. E também um pouquinho de gordura, tá? As batatas fritas aqui seriam substâncias energéticas. Paulo comeu legumes cozidos, tem um pouquinho de energia aqui, não é muita. Carne cozida também não é muita, tem, mas não é. E feijão aqui que tem massa, beleza. José comeu bife, tem um pouquinho de energia, mas não é muito, que às vezes tinha gordura, né? Então eu vou marcar aqui para não falar que não comeu nada. O bife, queijo, tem um pouquinho, mas não é muito, mas tem. Queijo tem gordura, né? Tomate e alface, certo. Quando a gente analisa aqui, quem foi que comeu mais alimentos energéticos? João. Olha o tanto de substâncias energéticas que João comeu. Então a letra certa, letra D, João. Tá? Marcado aqui as substâncias energéticas que João comeu, que são as massas. A 10. E última. A exposição prolongada da pele humana aos raios solares pode levar pessoas, especialmente as de pele clara, a desenvolver o câncer de pele. Diante das alternativas, abaixo escolha a correta em relação ao câncer de pele. Vamos ver. Tomar sol constantemente nos horários das 10 da manhã às 3 da tarde não aumenta os riscos de provocar câncer de pele. Claro que aumenta. São sol os horários do dia que tem um sol com maiores radiações ultravioletas, são 10 até 3 da tarde, 3, 4 da tarde. Então, esse horário aqui aumenta a chance de ter câncer de pele. B. A proteção da pele contra raios ultravioletas se deve, entre os fatores, à presença de melanina na pele. Tá certo aqui?
não é? A melanina na pele é aquela substância que deixa a cor escura a nossa pele. Quanto mais escura é a pele de uma pessoa, mais melanina ela tem. Ou melhor, quanto mais melanina tiver na pele de uma pessoa, mais escura a pele vai ficar. E a melanina é um protetor solar natural que a gente tem. Por isso que as pessoas de pele clara têm mais chance de apresentar câncer de pele do que aquelas pessoas de pele escura, porque a melanina já é um protetor solar natural que as pessoas têm, tá? Então as pessoas morenas, negras, elas têm mais vantagens em relação às pessoas de pele clara, em relação ao câncer de pele, porque elas já têm, de certa forma, já uma proteção natural. Mas também deve usar protetor solar quando sair para o sol, porque para aumentar mais ainda a proteção que ela já tem, tá? C. Voltando aqui para vocês verem, por exemplo, uma pessoa branca, quando vai tomar qualquer sol, fica vermelha aqui na pele, espela. De uma pessoa morena, negra, toma sol, não acontece muito isso, tá? Mas não é porque que a pessoa tem pele escura que ela vai ficar no sol de propósito, não é isso. C. O tecido adiposo, gordura, protege o corpo contra raios solares. Não, a gordura não protege nada contra o sol. Pode proteger contra outras coisas, contra a pancada, contra o frio, mas contra o sol não. Quem protege é a pele ali. As pessoas de pele escura têm mais chance de ter câncer de pele em relação às pessoas de pele clara. Não é o contrário, na verdade, é o contrário. Letra E. As pessoas não devem se preocupar com o câncer de pele pelo fato de ser um câncer superficial, não atingindo órgãos internos mais importantes. Não, isso é uma grande mentira. O câncer de pele, embora ela seja na superfície, na pele das pessoas, é um dos tipos de câncer que provoca mais mortes. Não diretamente na pele, mas o câncer na pele, ele tem grande chance de se espalhar para o corpo. Então a pessoa tem um câncer na pele, que na pele aparentemente vai criar uma verruga, uma ferida ali no início, não é? Mas essas células cancerígenas vão sair da pele, vão atingir a corrente sanguínea, espalhar para o corpo, e onde essas células pararem, elas vão atingir outros órgãos e vão desenvolver o câncer em outros órgãos. Então o câncer de pele, de forma indireta, é um dos tipos de câncer que mais mata as pessoas, pelo fato de espalhar rapidamente para o corpo. Bom, então aqui foi a correção da prova que nós fizemos. Sempre quando vocês estavam na sala, não é? Se a gente estivesse na sala no presencial, por exemplo, um dia que eu fosse entregar a prova, a gente entregava, corrigia a prova, tá? Então, esse é o momento que a gente está tendo aqui para corrigir essa prova. Então, um abração a todos vocês, até a semana que vem. Na semana que vem a gente vai começar com o novo assunto da segunda unidade, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ainda quanto à prova, qualquer coisa, é só me chamar lá no grupo que a gente comenta, que a gente corrige, a gente fala mais coisas dessa prova, tá? Um abração e até mais.